Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 6 de setembro de 2020. 73% dizem que serão pessoas melhores no mundo pós-pandemia, mostra Datafolha. Do jeito que entrou, a artista plástica e tatuadora Daniela de Moura, 36, imagina que sairá deste período de pandemia. Nada de evolução espiritual e pessoal motivada pelo sofrimento imposto por meses de isolamento social. Dela, pode-se até esperar mais resiliência, mas isso se deverá mais à necessidade de se adaptar ao mundo pós-Covid-19 do que ao resultado de um processo de aprimoramento pela dor. Tampouco ela imagina ver qualquer mudança positiva nos outros. As pessoas são as mesmas, vão continuar sendo, diz. Daniela, no entanto, faz parte de uma minoria. De acordo com pesquisa Datafolha, 73% dos brasileiros acham que irão se tornar pessoas melhores quando a pandemia passar. São pessoas como Raquel Vasques Escobar, fisioterapeuta respiratória e coordenadora de produto em uma empresa multinacional. Estávamos vivendo de uma forma muito automatizada, diz. Viver uma situação em que você não tem controle te convida a olhar para isso. O caos gera mudanças. Para 23% dos entrevistados, isso não os fará nem melhores, nem piores, apenas iguais ao que eram antes do surgimento do novo coronavírus, como no caso de Daniela. Há também aqueles que se imaginam versões pioradas de si mesmos ao fim desse período. 1% e 2% não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.065 brasileiros adultos que possuem telefone celular em todas as regiões e estados do país. O levantamento foi realizado por telefone para evitar o contato pessoal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais e para menos. A coleta de dados aconteceu nos dias 11 e 12 de agosto. Apesar de a maioria dizer ou acreditar em um processo de evolução pós-pandemia, os dados do Datafolha dão mostras de que essas pessoas acreditam mais em suas próprias capacidades de transformação do que no potencial alheio. Enquanto 73% dos entrevistados afirmam que se tornarão pessoas melhores, o índice dos que esperam que a maioria dos brasileiros também seguirá o mesmo caminho cai para 54%. Para 31%, a maioria de seus compatriotas sairá da pandemia igual, como Daniela. Mais uma mostra de que as pessoas acreditam mais em si mesmas do que nos outros. O percentual dos que esperam que a maioria dos brasileiros se torne pior é de 9%, ante 1%, correspondente aos que admitem que se tornarão versões pioradas de si mesmos quando puderem finalmente se ver livres da ameaça da doença que já matou 113.678 pessoas no país e contaminou mais de 3,5 milhões, até o início da tarde deste sábado 22. Para Daniela, o isolamento social é uma das causas que a fazem desacreditar na capacidade de mudanças positivas para os brasileiros. As pessoas estão dentro de casa se informando de forma torta. O isolamento favorece que isso não mude. Até a popularidade do presidente Jair Bolsonaro subiu, diz. Raquel, no entanto, vê a mesma situação de forma oposta. Diariamente, ela pratica meditação e afirma que isso favoreceu seu equilíbrio diante da pandemia. A fisioterapeuta espera que, quando esse período passar, haverá reflexos positivos, da vida profissional às relações pessoais. A gestão do tempo e autorresponsabilidade são dois desses aspectos no trabalho, diz. Eu, com certeza, já saio melhor, porque venho de um processo em que acho que é importante valorizar a vida e o que tem a seu redor. A aparente crença em uma certa superioridade em relação aos outros, apontada pela pesquisa, também se manifesta em pergunta diferente. O Instituto questionou as mesmas pessoas sobre o uso de máscaras fora de casa e com que frequência isso ocorre.
Entre os 2.065 respondentes, 92% afirmaram usar sempre o item de proteção. Quando a pergunta se deslocou para o uso da máscara fora de casa pelas pessoas de sua cidade, o percentual que afirmou que isso ocorre com frequência caiu para 52%. Em A Gênese capítulo 28, Allan Kardec previu há cerca de 150 anos o que descreve a pesquisa divulgada pelo Datafolha: os tempos assinados por Deus são chegados, dizem-nos de toda a parte, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Em que sentido deve-se entender estas palavras proféticas? Para os incrédulos elas não têm nenhuma importância, a seus olhos, é apenas a expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para o maior número dos crentes, ela tem alguma coisa de místico e de sobrenatural que lhes parece ser o precursor da desordem das leis da natureza. Estas duas interpretações são igualmente errôneas, a primeira no que implica na negação da providência, a segunda no que estas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas seu cumprimento. Tudo é harmonia na criação, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, a princípio, descartar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época está marcada para o acontecimento de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do acordo. Isto posto, diremos que nosso globo, com tudo o que existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o componham e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes dois progressos seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que têm sucessivamente tornado-o habitável por seres de mais e mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do adoçamento dos costumes. Ao mesmo tempo em que a melhoria do globo se opera sob o império das forças materiais, os homens concorrem pelos esforços de sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Este duplo progresso acontece de duas maneiras: uma lenta, gradual e insensível, a outra por mudanças mais bruscas, a cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido que marca, pelos caracteres talhados, os períodos progressivos da humanidade. Estes movimentos, subordinados nos pormenores ao livre-arbítrio dos homens, são, de alguma sorte, fatias em seu conjunto, porque são submetidos a leis como as que se operam na germinação, no crescimento e amadurecimento das plantas, atentando que o objetivo da humanidade é o progresso. Não obstante a marcha retardatária de algumas individualidades, é porque o movimento progressivo se torna por vezes parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, e por outras vezes, geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que seja o efeito destas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Portanto, quando a humanidade está madura para liberar um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como se pode dizer também que em tal estação elas são chegadas para a maturidade dos frutos e a colheita. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de setembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.